Olá, neste Cidadania vamos discutir com a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, e a ministra Luísa Bairros, chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a implantação de uma nova medida nesse processo de políticas afirmativas adotadas em nosso país, que são as cotas raciais, desta vez para o ingresso no Serviço Público Federal. A medida, que contou com a iniciativa do governo federal, já foi aprovada na Câmara e se encontra em debate aqui no Senado. Senadora Ana Rita, eu começo a nossa conversa pedindo que a senhora explique o conteúdo dessa proposta. O que é que se pretende com essa proposta que está sendo discutida aqui no Senado Federal? Pois é uma proposta elaborada pelo Poder Executivo, já foi apreciada, votada e aprovada na Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal. Essa proposta busca assegurar a participação de pelo menos a cota de 20% nos concursos públicos para a população negra. Empregos federais nas autarquias, no serviço público de um modo geral, no âmbito federal. Então, é uma proposta que vem, de fato, assegurar que haja igualdade entre negros e brancos. Então, é uma política que assegura, de fato, a participação dos negros. Ministra, esse tipo de proposta, paradoxalmente, como alguns argumentam, não introduz o elemento racista na sociedade brasileira, em vez de abrandar os problemas históricos vividos pelos negros no Brasil? Como é que a senhora responde a esse tipo de argumento? Olha, na verdade, quando nós introduzimos essa proposta de cotas nos concursos do Serviço Público Federal, o que nós fizemos fundamentalmente foi trazer para dentro da questão do mercado de trabalho essa possibilidade de criar novas oportunidades para a inserção da pessoa negra naqueles espaços que são considerados mais valorizados do mercado de trabalho. Nós operamos dentro do Serviço Público Federal com desigualdades muito profundas entre negros e brancos, especialmente naquelas carreiras de maior remuneração. Portanto, se aplica a esse caso a necessidade de acelerar uma igualdade de oportunidades para que também no Serviço Público Federal nós possamos espelhar de modo mais fiel a presença da população negra na sociedade brasileira. Só para vocês terem uma ideia, segundo um levantamento do Ministério do Planejamento, nós temos hoje no serviço público cerca de 30% de participação de negros, e isso é evidentemente muito inferior a esse percentual de 51% que somos na população brasileira como um todo. A senhora acha, então, que reservando 20% das cotas dos concursos para o Serviço Público Federal, essa situação, com o tempo, será sanada? A nossa expectativa é que no médio prazo, no longo prazo, já que o projeto de lei ele prevê um período de vigência inicial de 10 anos, para essa reserva de vagas, nós esperamos, ao final desse período, poder constatar se esse percentual de 20% foi ou não adequado para se sanar esse diferencial que se verifica hoje. E quanto ao argumento de que, digamos, o branco pobre pode se sentir prejudicado em função dessa reserva? Olha, não há nenhuma evidência nesse sentido, porque, na verdade, a discriminação no Brasil ela funciona fundamentalmente a partir do pertencimento racial das pessoas.
Em relação aos brancos pobres, na medida em que são pessoas que atingem um determinado nível de escolaridade, existem várias oportunidades e possibilidades para que essas pessoas também acessem os lugares mais valorizados na sociedade. Isso não é verdadeiro em relação aos negros. Existem vários estudos feitos em relação ao mercado de trabalho que dão bem essa dimensão. Quanto mais valorizada é uma ocupação no mercado de trabalho, maior é o diferencial salarial e menor é a participação relativa das pessoas negras. Eu acho que isso é que dá para nós a dimensão de que, ao longo da história do país, os brancos pobres que se escolarizaram puderam melhor aproveitar as oportunidades de ascensão social do que as pessoas negras. Senadora, e quanto ao argumento de que seria mais interessante, do ponto de vista geral, que em vez das cotas utilizarem o critério racial, utilizasse o critério da baixa renda, ou seja, aqueles que estivessem embaixo da pirâmide social seriam beneficiados e não simplesmente os negros ou os afrodescendentes, como se diz, ou os indígenas. Como é que a senhora contra-argumenta em relação a isso? Eu vejo assim, o projeto ele não é um projeto de inclusão social. Ele é um projeto que garante tratar os desiguais de forma desigual. Porque na sociedade, conforme a ministra já relatou bem, principalmente no serviço público, quem ocupa os maiores cargos não é a população negra, é a população branca. São os brancos que ocupam os maiores cargos. Quando nós tratamos da questão social, aí passa pela educação, que nós já temos as cotas sociais e raciais para a educação, que já está em pleno vigor e tem dado muito certo. No caso do serviço público, o objetivo é outro. Ele não tem como objetivo, na verdade, assegurar melhor renda para essa população, mas é garantir que ela ocupe espaços que, historicamente, ela nunca teve a oportunidade de ocupar. Não é? Então, a reserva de 20% das vagas é essencialmente importante para que nós possamos ter uma sociedade futuramente mais equilibrada, que, de fato, essa representação negra, que a população hoje é em torno de 51% da população brasileira é de negros, que esse percentual também esteja representado no serviço público federal, que hoje está muito abaixo, conforme a ministra lembrou, em torno de 30%. Então, é preciso garantir, sim, que a população negra ocupe os melhores cargos, né? Quando nós olhamos, realmente, os maiores cargos, os melhores cargos, os cargos de comando, por exemplo, não está nas mãos dos negros, na sua grande maioria não está, né? Os cargos de menor repercussão, de menor prestígio, né? De prestígio, é que está com a população negra, principalmente cargos terceirizados, né, ministra? Exatamente. A grande maioria dos cargos terceirizados no serviço público, quem ocupa é a população negra. Então, na verdade, ao ocupar esses cargos, inclusive, é importante registrar isso, não vai prejudicar a população branca, porque o critério de escolha não é na aprovação. A participação da população negra é exatamente igual à população branca no concurso público. Vai ocupar os cargos quem tem a melhor média. Uhum. Agora, na hora de ocupar, é reservado 20% para a população negra. Então, é só na hora da classificação que os negros... Ou seja, o negro reprovado não vai entrar no concurso público. Não vai ocupar, claro que não. Ele vai ter Ou seja, a questão de mérito está embutido no critério. Está embutido no critério, não é isso, ministra? Com certeza. Agora, eu queria levantar um outro aspecto que às vezes passa despercebido nesse debate, sobre esse esforço de fazer com que a presença negra no serviço público seja mais significativa. Isso não tem uma base, digamos assim, apenas quantitativa, mas também o projeto de lei, ele pretende fazer com que, do ponto de vista qualitativo, a própria ação do setor público possa ser modificada
como resultado da diversidade. Na medida em que você tem, ocupando determinados postos, muitas vezes responsáveis pela formulação, execução de políticas públicas, que diferentes olhares possam contribuir para essa formulação da ação governamental. Na medida em que nós temos pessoas que vêm de diferentes experiências, que experimentaram visões de mundo, visões culturais que também são diferenciadas, eu acho que nós ganhamos em qualidade no serviço público, naquilo que representa a ação governamental e a sua capacidade de responder às demandas, aos interesses, aos direitos da maioria da população brasileira. E se eu pedisse à senhora para fazer um balanço até agora da política de cotas aplicada nas universidades, essa política de ação afirmativa, quais são como poderíamos mensurar o sucesso dessa política? Olha, eu acho que um dos aspectos mais importantes é que na lei de cotas para as universidades, que também foi relatada pela senadora Ana Rita, em primeiro lugar, havia uma meta estabelecida de que no primeiro ano da implementação as universidades pudessem garantir pelo menos 12,5% das vagas para as cotas. E no primeiro ano de implementação, no conjunto das universidades, essa meta já ultrapassou 30%. Então, isso significa, em primeiro lugar, que havia, por parte das universidades, um ambiente favorável para a recepção dessa lei, apesar de toda a grita que houve num primeiro momento, mas o ambiente já estava formado para isso. E, em segundo lugar, é que a existência de cotas para negros, para indígenas, ela provoca nas pessoas negras uma expectativa diferenciada. Portanto, você vai ter inscrição nos concursos vestibulares de pessoas negras em números muito mais altos do que havia antes. Porque é essa tranquilidade psicológica que dá das pessoas negras saberem que a universidade é um espaço que também está aberto para os seus talentos e é um espaço que é um direito de todos nós acessarmos. Então, você tem hoje, inclusive, concorrendo pelas cotas, uma relação vaga-candidato que é até mais forte do que dentro do concurso tradicional. E isso é um indicador muito importante de que havia no país uma demanda reprimida da juventude negra pelas universidades, que a lei de cotas permitiu que esse campo, essa possibilidade, essa expectativa se abrisse para as pessoas. E isso, com certeza, também vai acontecer nos concursos públicos, porque eu acho muito importante que todas as pessoas na sociedade entendam o seguinte: o racismo é um limitador muito grande do desejo que as pessoas possam ter de participação social. E um efeito não contabilizado das cotas é exatamente esse, é criar nas pessoas a certeza de que as oportunidades existem e que estão abertas para qualquer um de nós, independentemente do pertencimento racial. Senadora, a senhora não acha que um pouco, digamos assim, insuficiente para a pessoa se pleitear uma vaga pela cota, a mera declaração de se é branco, se é pardo ou se é negro? A senhora não acha que talvez devesse ter outro tipo de critério? Que critério seria esse? Olha, eu penso que a autodeclaração é a pessoa se autodeclarar de fato. Então, ela é responsável por aquela informação. Se, no decorrer do processo, se chegar à conclusão de que houve uma declaração falsa, aí essa pessoa deverá ser penalizada por isso. Então, aí você tem o Ministério Público, enfim, ela perde o direito à vaga. Tem alguns instrumentos que levam ser acionados e que a pessoa vai perder a vaga, com certeza. Então, nós não podemos partir do princípio de que a pessoa é desonesta. Nós temos que partir do princípio que as pessoas são honestas e que vão fazer uma autodeclaração correta e confiável.
Se caso acontecer de uma pessoa fizer uma declaração não correta, então ela vai ser penalizada. A Com Secretaria certeza. de Igualdade tem notícias de fraudes, pessoas brancas se colocando como negras para aproveitarem a cota, não? Olha, o que nos chega como informação nesse sentido é muito pequeno. Eu diria que, percentagem. do ponto de vista estatístico, deve ser insignificante para a dimensão que essa questão das cotas já assumiu no Brasil hoje. Existe um ou outro caso mais rumoroso que a imprensa noticia, mas nada disso tem servido de argumento suficiente para que se abra mão desse requisito da autodeclaração. Em primeiro lugar, a autodeclaração não é uma novidade na sociedade brasileira. Esse é o critério, por exemplo, que o Censo Demográfico e todas as pesquisas do IBGE utilizam. As pessoas, quando pesquisadas, são perguntadas qual é a sua cor ou raça. E existem as alternativas já definidas para isso no IBGE. Portanto, não é uma novidade. Segundo, que é importante lembrar, é que quando o STF discutiu a constitucionalidade das cotas em 2012, uma parte importante do relatório do ministro Lewandowski é relacionada a essa questão da autodeclaração e coloca ali, inclusive, como a autodeclaração ela é importante não apenas porque a definição da identidade ela cabe efetivamente a cada pessoa, não cabe a nós, enquanto Estado, definir qual é o pertencimento racial do indivíduo, mas ela é também importante porque pela autodeclaração você evita fatores discriminatórios se essa identidade racial fosse definida de fora. Fosse definida por alguém outro que não a pessoa interessada. Então, o que eu quero dizer aqui é que as pessoas que se sentem inseguras com essa possibilidade presente de nós termos cotas agora nos concursos públicos, elas não devem se assustar com isso, porque nós não estamos no governo propondo nada para o qual a sociedade não esteja absolutamente preparada para enfrentar e para fazer acontecer. Não há novidade nenhuma naquilo que nós estamos propondo e o que nós temos que fazer agora, na verdade, é confiar na nossa maturidade política para fazer valer esse tipo de decisão de reserva de vaga para negro no concurso público, porque é nesse sentido que aponta esse histórico recente da sociedade brasileira no sentido de promover a inclusão de pessoas negras, reconhecendo que esse é o setor que tem ficado de fora mais frequentemente desse inusitado processo de desenvolvimento que o Brasil tem vivido nos últimos anos. Ministra, há outras experiências internacionais que pudessem ser citadas para, digamos assim, comparativamente com a nossa? A senhora tem notícia no mundo de políticas afirmativas para a inclusão de segmentos da população que foram discriminados no passado? Olha, essa questão das cotas, da reserva de vagas, ela vem sendo utilizada já há muitas décadas em outros países. Na verdade, a Índia é o país que iniciou com esse processo, ainda antes dos Estados Unidos, inclusive, no caso da sociedade indiana, no sentido da inclusão dos Dalits, que é uma casta que é a casta mais discriminada no país. Você não tem uma experiência que reproduza exatamente isso que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Porque a ação afirmativa ela adquire características que são próprias de cada sociedade. Então, o que a gente faz aqui no Brasil, de uma certa forma, é inédito. É genuíno. E é reconhecido, inclusive, por observadores norte-americanos, que são reconhecidamente aqueles que adotaram a ação afirmativa com mais repercussão no mundo,
como a gente faz no Brasil, não tem em nenhum outro lugar, né? E é por isso, inclusive, que eu digo que a sociedade tem que ter confiança nisso que nós estamos fazendo, porque esse modelo é um modelo próprio nosso. Da ação ou da teoria à prática, por que só para os concursos? Por que também nos cargos comissionados do Serviço Público Federal? Primeira pergunta para a senadora. Segundo, se existem 39 ministérios, por que não existem 8 ministros negros, pelo menos? Eu vejo que já demos um passo altamente importante, né? O Executivo encaminha para o Congresso Nacional esse projeto que assegura as cotas de 20% para os cargos federais. Eu acredito que nós deveremos avançar sim. Eu acho que no governo da presidenta Dilma, por exemplo, nós avançamos em termos da presença de mulheres. Né? Dos 39 ministérios, nós temos 10 mulheres. Agora estamos com 9 mulheres, e entre elas a ministra Luísa Bairros. Já é uma grande conquista para nós mulheres e, além disso, uma ministra negra. Isso é muito importante. Agora, é preciso sim se pensar nesses cargos. Agora, o importante é observar também, porque é indicação política. Então, quer dizer, a composição dos ministérios, ele não é unilateral. É um diálogo que se faz com todas as forças políticas que compõem aquela aliança que elegeu o governo, que elegeu o projeto que vai ser desenvolvido no país. Então, eu penso que é um debate que precisa ser feito também entre os partidos políticos para que tenhamos essa atenção. Nós já tivemos ministros homens negros. O ministro do Esporte, Exato, que já ocupou a pasta, o ministro Orlando. Nós tivemos também, anterior a Orlando, o ministro da CEPIR, o ministro Edson, não é isso? Isso. Que também era negro. Então, nós já temos um histórico de ministros negros. Agora, em termos de cota, nos ministérios, é um debate que nós precisamos fazer entre as forças políticas que compõem o governo. Ministra Luísa, o que a senhora tem a dizer sobre isso? Da administração federal radicalizar e incluir essa mesma regra, aplicá-la nos cargos comissionados e até nos ministérios. Desculpe eu só interromper rapidamente, estou lembrando aqui da ministra Benedita. Também. Sim, que a ministra Benedita ocupou também a pasta por um bom período e mulher negra. Então é bom lembrar disso, né? Outra ministra. O que a senhora acha? Olha, eu acredito que é preciso você pensar essa questão das ações afirmativas de forma incremental, né? Certo. Quando você propõe uma ação afirmativa, é preciso ter um foco muito bem definido para poder assegurar que ela cause resultados que são resultados imediatos. Então, como nós temos aqui um levantamento sobre uma participação ainda pequena de negros em cargos mais valorizados, o que nós temos também, por outro lado, é um estoque menor de pessoas negras para serem convocadas para esses cargos, cargos comissionados. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, já existe uma regra no serviço público, segundo a qual cerca de, me parece que, eu não vou agora lembrar exatamente o percentual, mas cerca de 50% dos cargos comissionados até o nível de DAS-3 têm que necessariamente ser ocupados por servidores que são servidores de carreira. De carreira. Ok? Certo. Então, isso já em si... Exatamente. Então, o que está acontecendo? Muito provavelmente, nós podemos já estimular essa participação negra dentro dessa cota que já existe, Perfeito. que visa pegar os servidores, Perfeito. mas para que nós possamos ter um pool de possibilidades nos DAS 4, 5, Perfeito. é preciso que você tenha também um grande número de pessoas Perfeito. negras em cargos que são cargos mais altos. Perfeito. Então, eu acho que é uma questão de tempo, de nós criarmos o ambiente que nós precisamos para poder, então, num outro momento, pensar em outras medidas que ampliem essa possibilidade de participação. Agora, quanto à presença negra
nos ministérios, quer dizer, ela tem sido no Brasil, historicamente, até um determinado momento, pode-se dizer que ela foi praticamente nula. Nós temos essa preocupação em relação à presença de ministros negros, basicamente a partir do governo do presidente Lula em 2003. Acho que podemos, no processo, aumentar muito mais do que temos hoje, mas eu acredito que essas possibilidades elas estão casadas com outras medidas que nós temos que tomar, e a senadora Ana Rita já antecipou isso muito bem, que tem a ver com a participação do negro na vida política brasileira, na vida dos partidos políticos no Brasil. Né? Que isso é algo, é o próximo passo, digamos, que nós temos que dar, pensar nessa insuficiência de representação política das pessoas negras em outros aspectos da nossa vida social. E, a propósito disso, eu queria, inclusive, mencionar algo que nós temos na CEPIR buscado divulgar o máximo possível e que ainda não chegou nos grandes veículos de comunicação, que é uma decisão recente do Superior Tribunal Eleitoral, no sentido de se incluir na ficha de candidatos o quesito cor ou raça. Essa é uma demanda que nós temos feito na CEPIR ao tribunal desde que nós chegamos na gestão. Todos os anos nós repetimos para o tribunal essa demanda. A deputada Benedita tem um projeto tramitando na Câmara que fala da obrigatoriedade disso, e foi muito bom que o tribunal tivesse se adiantado, incluindo a variável raça e cor dos candidatos, porque agora nós poderemos ter um monitoramento mais refinado das candidaturas negras e, Perfeito. portanto, uma avaliação melhor de como, nas eleições, esses candidatos estão se desempenhando. Muito bem. Só para complementar um pouco, acho que é importante registrar também, ministra, que o nosso partido, o PT, definiu também uma cota para negros. Então, no processo de eleição interna, 20% das vagas, não só da direção, mas de outros dos setoriais, de outros organismos do partido, 20% tem que ser destinado para a população negra. É uma forma, inclusive, de abrir esse espaço e se preparar para futuramente ocupar outros cargos. Eu diria ainda que a política de cotas para o Serviço Público Federal também tem uma relação muito íntima com a política de cotas para as universidades. Porque à medida também que estimulamos os negros a ter acesso e abre essas possibilidades para o ensino superior, futuramente, a médio prazo, nós teremos aí um número muito maior de pessoas negras preparadas também para ocupar esses cargos, que historicamente foram alijados disso. Né? Então, é uma forma de recuperar, na verdade, não é nem de recuperar, mas é de assegurar esses espaços para a população negra. E nós aqui no Cidadania, na TV Senado, vamos estar acompanhando de perto todo esse processo. Queria agradecer a presença da senhora ministra, da senhora senadora, e lembrar aqueles que quiserem entrar em contato conosco, o número do Alô Senado, 0800 61 2211, ou o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. São estes os caminhos para quem quiser entrar em contato conosco, oferecer sugestões para a nossa pauta ou enviar o seu comentário. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.